Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Lembrando que esta revolução altera os rumos da história ocidental. Após a Revolução Francesa, palavras como república, democracia, nação, liberdade, igualdade e fraternidade, elas se espalharam pelo mundo, mobilizando várias pessoas a lutarem por elas, pelos ideais que elas representavam. Antes da Revolução, a França tinha um governo absolutista, ou seja, o poder era totalmente concentrado na mão do rei. Essa sociedade era desigual e havia camadas sociais que eram privilegiadas. Por exemplo, o clero e a nobreza. Eles eram isentos de impostos e tinham privilégios. Era a sociedade que nós chamamos de Antigo Regime. Observem a imagem, pessoal. A França estava dividida em estados. O primeiro estado era composto pelo clero. O catolicismo naquela época era a religião oficial da França. Havia dois grupos, o alto clero, que era formado por nobres e pessoas ricas, e o baixo clero, que eram as pessoas mais pobres. O segundo estado era composto pela nobreza. Eles possuíam terras, recebiam ajuda do Estado e estavam isentos de impostos. Estes dois estados eram privilegiados pelo rei. Já o terceiro estado era formado por quem não pertencia às outras duas camadas. O terceiro estado tinha cerca de 97% do total da população da França. Sobre eles pesavam impostos e obrigações. Eles sustentavam o país, porém não podiam participar ativamente na elaboração das leis. Lembrando, pessoal, que a sociedade era estamental, ou seja, era um modelo fixo, onde o nascimento determinava a posição social. O terceiro estado começava a se revoltar, pois eles deveriam bancar o luxo da nobreza e não se beneficiavam deste. O rei que estava no poder quando a Revolução acontece era Luís XVI. Ele assume o poder em 1774, com 20 anos de idade. Em seu governo, ocorre uma grave crise financeira e social. Entre os fatores desta crise, destacamos a divisão da sociedade de forma desigual, os impostos pesados, os gastos excessivos da nobreza. Na França não havia igualdade, e por enquanto que a nobreza fazia bailes e grandes festas, os pobres morriam de fome. Com isso, a população começa a pedir que se abolissem os privilégios e se instaurasse igualdade civil na França. As ideias que balizaram o movimento foram os princípios iluministas. A crise só aumentava e a insatisfação popular também. Alguns fatores da crise eram os gastos do governo, uma série de colheitas ruins e o envolvimento na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Tudo isso prejudica extremamente a França. A crise era forte e o governo teve que procurar novos recursos. No ano de 1787, Luís XVI reúne a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia era composta pelo alto clero e a nobreza. Ele foi aconselhado pelos seus ministros a ampliar os impostos sobre o primeiro e o segundo estado, porém o primeiro e o segundo estado se recusaram a pagar os impostos. Devido a isso, o rei teve que convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era a reunião dos 3 estados. Seria uma reunião para consultar os súditos sobre o que fazer para resolver a crise francesa. Ele pede que as pessoas comecem a elaborar listas com aquilo que eles desejavam. Havia alguns representantes que iriam falar na convocação dos Estados Gerais. Porém, observa-se que grande parte das listas pediam liberdade de imprensa, liberdade de religião, tributação igual para os 3 estados, tratamento igual perante a lei, entre outros pedidos. O terceiro estado não tinha peso de voto na Assembleia, na convocação dos Estados Gerais. E isso gera uma enorme insatisfação popular, sendo um dos fatores que aumenta a revolta e contribui para que a Revolução aconteça. Porém, sobre a Revolução Francesa, nós falaremos na próxima aula. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.